Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Donald Trump deu início à sua guerra econômica e política contra os maiores aliados dos Estados Unidos. México e Canadá não foram o primeiro alvo, mas sim a confiança compartilhada de valores e regras construídas durante décadas. A Europa aguarda o anúncio dos planos para o continente, sabendo que será tão irracional quanto aqueles já aplicados aos vizinhos da América. Os mercados devolveram os ganhos do chamado Trump Trade, que foram acumulados desde a eleição em novembro. Eles, os mercados, achavam que o segundo governo de Trump seria mais radical, sim, mas apenas na forma de negociação, não na prática. A realidade se impõe. O mito de que Trump é um exímio negociador está murchando diante de duas constatações. A primeira, ele está com a arma na mesa, intimidando abertamente quem está do outro lado. E a segunda, o custo da estratégia do presidente, se é que a gente pode chamar assim, pode ser maior para os próprios americanos. Justin Trudeau, ao anunciar a retaliação do Canadá, se dirigiu diretamente ao Trump. Aspas. Você pode ser um cara esperto, mas o que você está fazendo é burro. Acuado depois da humilhação no Salão Oval e da suspensão da ajuda militar americana, Zelensky recuou e um acordo sobre os minerais da Ucrânia pode ser assinado nas próximas horas. Não se sabe ainda sob que garantia de segurança contra a Rússia. Zelensky vai acabar dizendo a Trump: me desculpe por tudo, mas obrigada por nada. Esta edição do WW será inteiramente dedicada ao tema da guerra comercial de Trump e também dos desdobramentos esperados para a guerra na Ucrânia. Eu começo apresentando quem está comigo nessa roda de terça-feira de carnaval, a presença ilustre do embaixador Rubens Barbosa, que veio ficar comigo aqui no estúdio em São Paulo. Obrigada, embaixador. Boa noite. Obrigado. E aqui com a gente pela internet, Roberto Dumas, professor de economia do INSPER. Roberto, boa noite. Obrigada. Boa noite, Thaís. Prazer estar com você aqui na terça-feira de carnaval. Que bom. E lá de Washington, onde não tem bloquinho nem escola de samba, Otaviano Canuto, economista, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional. Ei, Canuto, boa noite, obrigada. Boa noite, Thaís. Um prazer não estar aqui em tão boa companhia. Que bom, obrigada a todos. Olha, a gente começa tratando então de China, México e Canadá anunciaram nesta terça-feira as taxas para os produtos importados dos Estados Unidos, ou seja, fazendo a retaliação. É uma resposta a esse tarifaço que foi imposto por Donald Trump contra os três países. Vamos ver na reportagem de Priscila Yasbeck. Como esperado, a reação à decisão de Donald Trump de aumentar tarifas sobre produtos da China, do Canadá e do México foi rápida. A China anunciou tarifas de 15% sobre as importações de frango, trigo, milho e algodão dos Estados Unidos e de 10% sobre soja, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais e laticínios. Autoridades chinesas afirmaram ainda que 15 empresas americanas serão alvos de medidas comerciais punitivas e outras 10 foram incluídas na chamada lista de entidades não confiáveis, que proíbe as companhias de fazer negócios na China. Já o Canadá impôs tarifas de 25% sobre 30 bilhões de dólares em mercadorias imediatamente e sobre outros 125 bilhões de dólares dentro de 21 dias. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau criticou as medidas e evocou um editorial do jornal Wall Street Journal que afirmou que Trump estaria lançando a guerra comercial mais idiota da história se fosse adiante. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Nas redes sociais, Trump respondeu a Trudeau o chamando de governador em referência à sua intenção de anexar o Canadá aos Estados Unidos. E disse que o presidente canadense deve entender que ao aplicar uma tarifa retaliatória aos Estados Unidos, a tarifa recíproca aumentará imediatamente na mesma proporção. O México também reagiu e disse que anunciará ações retaliatórias no domingo.
As medidas são uma resposta às imposições de tarifas de 20% sobre importações da China e de 25% sobre as importações do Canadá e do México, anunciadas por Trump logo que assumiu a Casa Branca. O decreto sobre as tarifas foi anunciado no dia 1 de fevereiro, mas 2 dias depois, Trump adiou parte das tarifas por 30 dias, permitindo mais tempo para negociações. O presidente americano também anunciou tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio a partir do dia 12 de março. E a partir de 2 de abril serão implementadas as chamadas tarifas recíprocas, que visam equiparar os impostos sobre importação nos Estados Unidos aos impostos cobrados de produtos americanos em outros países. As guerras comerciais já foram uma característica marcante no primeiro governo de Donald Trump, mas as medidas anunciadas no segundo mandato prometem levar a batalha tarifária a um outro nível. Canadá, China e México sozinhos representam 1/3 dos produtos importados aqui nos Estados Unidos, e as restrições podem trazer consequências negativas para a economia americana. As bolsas de valores ao redor do mundo caíram na terça-feira, com destaque para baixas superiores a 3% em índices europeus, como o DAX da Alemanha. Ações de fabricantes de automóveis que operam no México para abastecer o mercado americano pesaram para as quedas. Nos Estados Unidos, integrantes do setor produtivo também criticaram as medidas. A rede de supermercados Target alertou que as tarifas podem prejudicar a sua tentativa de se recuperar de um difícil 2024 e resultar em mais aumento de preços para os consumidores. Uma associação que representa os fabricantes de tecidos americanos disse que as medidas sobre o Canadá e o México ameaçam uma cadeia de suprimentos que sustenta 500 mil de empregos nos Estados Unidos e encarecem a produção da indústria têxtil americana, que perdeu 27 fábricas nos últimos 20 meses. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos passar aqui para vocês tudo isso que a Priscila Yazbek acabou de trazer, mas de uma forma organizada aqui nas artes, para ficar mais claro do que a gente está falando aqui, quais são as tarifas que já estão valendo e aquelas que estão por vir. Vamos começar pelas tarifas já em vigor. Desde 4 de fevereiro, todas as importações da China estão taxadas em 10%. Pequim retaliou, taxando gás natural, carvão, maquinário agrícola dos Estados Unidos. Hoje, 4 de março, passaram a valer os 25% contra o México e o Canadá. E para o Canadá, os bens relacionados à energia, como petróleo bruto, têm um tributo menor de 10%, porque também Trump de bobo não tem nada. Por fim, um adicional de 10% sobre todas as importações da China, então agora virou 20%, né? Agora vamos passar para as tarifas que estão planejadas, que ainda não entraram em vigor. São elas 25% contra alumínio e aço para o mundo todo, a partir de 12 de março. Esse caso preocupa o Brasil porque nós somos o segundo maior exportador, com uma fatia de quase 15% do mercado americano. No dia 2 de abril, está prevista uma tarifa que ainda não foi especificada sobre produtos agrícolas e carros estrangeiros, essa também valendo para o mundo todo. Trump vem reclamando sobre as taxas dos países europeus que cobram sobre os veículos fabricados nos Estados Unidos. E, por fim, vamos dar uma olhada nas tarifas que estão propostas, mas que ainda não têm data para começar. Donald Trump pediu uma investigação nas importações de cobre e madeira serrada. Ele está tratando o cobre como uma questão de segurança nacional, porque ele é utilizado na produção militar e também nas tecnologias especialmente ligadas à inteligência artificial. Aqui o impacto é aumento de custo para as montadoras e também para as construtoras. E para a madeira serrada, seria uma resposta direta ao Canadá, já que metade das importações vem de lá. Pois bem, eu acho que aqui a gente já tem material suficiente, transbordando de material para a gente começar a nossa conversa. Embaixador, começo com o senhor. Tem em volta uma relação com aliados de tamanha agressividade, quase ruptura, que Trump tem provocado? Olha, vai depender do tempo que durar isso, né? Tem muitos que pensam que não vai durar muito tempo. Mesmo as tarifas que foram colocadas agora, o ministro do Comércio americano insinuou que poderiam ser revistas no curto prazo. Então, eu acho que é cedo ainda para a gente avançar a ideia de que está aberta uma guerra comercial. Nós vamos ver, como você disse, tem aí
a semana que vem a tarifa sobre o aço e sobre o alumínio, que vai alcançar todos, inclusive o Brasil. E no dia 2 de abril, essa tarifa generalizada também, que vai alcançar a União Europeia. Mas eu acho que a reação vai ser muito grande, sobretudo internamente nos Estados Unidos. Aqui fora, a gente fica olhando mais para a reação dos mercados, dos países, mas a reação da indústria americana é muito grande. Você se lembra que o primeiro, quando foi anunciada essa tarifa para o México e para o Canadá, para o México e para o Canadá, o primeiro que reagiu foi o CEO da Ford, porque você sabe que mais de 30% das exportações do México para os Estados Unidos são automóveis. E quase 15% das exportações do Canadá para os Estados Unidos são automóveis. Então, a indústria automobilística vai ser uma das mais afetadas. E depois, a ideia que está por trás dessas tarifas, né, que o Trump está colocando, é atrair os investimentos para os Estados Unidos e que essas fábricas mudem para os Estados Unidos. E isso não vai acontecer. Não acontece de um dia para o outro, porque né, embaixador? O investimento é muito alto e não é só o setor automobilístico, né, são todos os setores. Então, eu acho que começando com a indústria automobilística, para a qual o Brasil exporta, o principal comprador do aço brasileiro é a indústria automobilística. Vai haver essa reação e eu acho que, do ponto de vista econômico-comercial, vai deixar fraturas, vai deixar sequelas. Mas eu não sei se essa política vai durar os 4 anos. Bom, a gente está preocupado se vai durar 6 meses, embaixador. Dumas, a China, a gente vem chamando a atenção aqui que a mão de Trump tem sido mais leve, ou menos pesada, vamos dizer assim, né, com a China, e a resposta também tem sido bastante calibrada. Por quê? Veja, a China é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, junto com o Canadá, México, mas você tem muito mais aí também um lado geopolítico. J.D. Vance e Donald Trump, quando eles eram candidatos, etc., eles já falaram que o top priority, prioridade máxima, vai ser a China. Ainda é um pouco cedo para dizer que vão manter essa postura leniente. Por exemplo, se você pegar o primeiro mandato de Trump, você vai ver que as tarifas que os Estados Unidos colocavam em cima da China eram repetidas quase que na mesma magnitude de imediato. Ficou dos Estados Unidos para a China 21% e da China para os Estados Unidos 19,5%, ou o que quer que valha. Os Estados Unidos tributaram 56% de tudo que vinha da China e a China tributou 64% de tudo que vinha dos Estados Unidos. Eu acho que, apesar da mão leve, é um país muito maior, que faz parte de um supply chain, de uma cadeia de suprimento muito mais importante. Trump sabe que é possível a triangulação, então ele precisa agir com muito cuidado quando ele trata também com a China, principalmente com relação à Ucrânia, Taiwan, etc. Aí a gente entra mais no lado geopolítico. Mas eu não acho que ele vai facilitar as coisas para a China. Eu acho que ele está sendo apenas mais cuidadoso, menos tempestivo. Eu acho que ainda muita notícia desafiadora deve vir por aí. Se a gente contar que são 40 e poucos dias apenas, né? Aliás, Donald Trump faz daqui a pouco um discurso no Congresso Nacional, não é o State of the Union, também não é um discurso de 100 primeiros dias, né? Porque nem chegamos lá, mas é uma prática de primeiro ano dos presidentes, já desde Ronald Reagan, e em que o presidente convoca e pede essa audiência para apresentar o que fez até então, e há uma grande expectativa para o que ele vai dizer. Canuto, eu quero lhe ouvir um pouco. O que a gente tem visto também, tratamos aqui da estratégia com a China, o que a gente tem visto também é uma diferença na estratégia do México, por exemplo. O Justin Trudeau foi com tudo, né?
disse, olha, você está sendo meio burro e tal. E tem sido mais duro na resposta aos Estados Unidos. O México não. A Cláudia Sheinbaum, ela tem tido tentado comer pelas beiradas ali para evitar um enfrentamento direto. Como é que você está enxergando, especialmente para os impactos na própria região, essa diferença de respostas? Isso dificulta uma saída comum para a região? Olha, Thaís, na verdade, também se você olhar a primeira reação um mês atrás, ou um pouco antes disso, Trudeau veio a Mar-a-Lago e a Sheinbaum manteve uma certa distância. Eu não enxergo tanta diferença de postura nos lados de Canadá e México. Evidentemente que, embora a dependência seja ainda um pouquinho maior do México em relação às vendas para os Estados Unidos, o que é o caso do Canadá, 27% do PIB no caso do México, 21% no caso do Canadá, mas mesmo assim eles vão ter reações da mesma natureza. Eu queria também observar uma coisa, escuta, China 20% agora, dessa vez, mas isso está sendo aplicado em cima de tarifas bem mais altas que tinham sido estabelecidas já desde o primeiro governo Trump e que não reverteram. Então, na verdade, a escala das tarifas em relação à China é muito maior do que essas outras dos vizinhos e assim por diante. E as tarifas de Canadá e México, como bem apontado pelo embaixador, elas são um tiro no próprio pé. Olha, mesmo que General Motors, que Volkswagen, que outras, a Ford, se convençam de que elas transferem o que fazem hoje no lado do norte ou no lado do México para dentro dos Estados Unidos, isso será oneroso, porque não fosse a configuração que tem hoje a produção, ela não estaria lá, ela está lá porque ela maximiza a posição dessas empresas. Então, é um tiro no próprio pé da indústria automobilística e da indústria manufatureira geral americana, que não vai ser fácil de ser compensado por tarifas adicionais sobre europeus ou sobre outros produtores. Então, tem um sentido que se aplica mesmo o que bem disse o primeiro-ministro Trudeau quanto à loucura disso. Um detalhe importante é o seguinte, eu espero que o otimismo do embaixador Barbosa esteja assegurado, de que seja, no fundo, uma coisa que vire apenas transacional, mas o fato é que a mentalidade, a visão do Lutnick, né, que é a mesma do Lighthizer, e que também é a mesma do Peter Navarro, ela não sugere muito isso, não. Esses caras estão convencidos, e o Trump vocaliza isso, que o fato do resto do mundo ter superávit comercial com os Estados Unidos é uma exploração é um presente que os Estados Unidos dão ao resto do mundo. E esses caras estão convencidos de que eles podem reverter, mudar esse sinal do déficit comercial norte-americano, operando com bases bilaterais, né? O que, evidentemente, é algo impossível de ser alcançado, enquanto os fatores que subjazem o déficit comercial norte-americano continuarem grandes, ou seja, um descompasso entre a demanda agregada norte-americana, inclusive por conta do déficit fiscal, e a capacidade de produção. O que não é um grande problema, enquanto o resto do mundo quiser comprar em adicionais quantidades de dólares. Mas é uma loucura esse objetivo macro explicitado. Claro. O cara que trabalhou com Trump na Casa Branca a respeito da China, 4 anos atrás, ele escreveu um artigo no Foreign Affairs o ano passado, com um deputado conservador republicano, meio que propondo que os Estados Unidos fizessem com a China aquilo que teriam feito com a União Soviética. Pode imaginar um negócio desse? Como se a China fosse a União Soviética inabilitada. Não, são crackpots mesmo. Os caras estão malucos. A primeira guerra comercial do Trump, além da agricultura, que se ferrou porque perdeu mercado transferido da China para o Brasil e outros, a indústria manufatureira americana
tomou uma pancada. É verdade, é verdade. Otaviano, deixa eu pegar aqui do que você traz, da reação. Eu quero ouvir um pouco o embaixador. O embaixador só disse, olha, eu espero que seja uma reação por dentro. Hoje a gente teve reações, por exemplo, de CEOs, de grandes varejistas, dizendo, olha, o impacto no preço é daqui a alguns dias, não vai levar meses ou semanas. Eu queria lhe ouvir, o senhor que lida e estuda essas relações aí do soft power e da confiança entre as nações, insistir no senhor. Como é que o senhor acha que vai lidar essa agressividade de Trump? Como é que os países vão lidar com ela? Olha, eu acho que está todo mundo esperando para ver como vai se desenvolver isso. Quer dizer, na área econômica a gente já está vendo essas medidas, as tarifas generalizadas e tal. Na área política, nós vamos aguardar, porque ele ameaçou anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, tomar o canal do Panamá, e hoje teve a notícia, né, que uma empresa americana vai comprar, né, a gestão do canal. Então, eu acho que o mundo inteiro está esperando para ver qual é o rumo que vai tomar essa agressividade toda. Mas essa espera tem um timing? Qual é o tempo de espera suportável? Eu acho que é abril. Se ele implementar todas essas medidas em relação ao mundo inteiro, vai haver uma desordem, né, generalizada no sistema comercial global. Você não tem mais a OMC. É um gesto político da China, do Canadá, de recorrer à OMC, porque a OMC não tem força nenhuma mais. Em relação à China, eu queria fazer um comentário adicional. Claro. Eu acho que essa posição de mais cautela em relação à China, ela está ligada, talvez, à questão geopolítica mais global, porque o Trump acenou já várias vezes com a possibilidade de um acordo de comércio com a China. E a China é o país, junto com os Estados Unidos e o Canadá, os três países que têm maior superávit na balança comercial. Então, o objetivo dele com a China é tentar diminuir o desequilíbrio da balança comercial, mas não alienar totalmente a China, porque ele tem um projeto, né, que está sendo explicitado aos poucos, né, e as pessoas até brincam e tal, mas essas coisas que ele está fazendo a gente tem que levar a sério para ver se ele é efetiva, porque você tem a ideia dele de você fazer um entendimento com o Xi Jinping, mais o Putin e ele, né, nessa arquitetura global. E com o Putin, com o Xi Jinping, ele está fazendo um pouco o que ele está fazendo com o Putin, sim, né? Sim. Criando certas diferenças para não alienar os dois. Né? Olha, vamos fazer o seguinte, o Canuto me pediu a palavra, o professor Dumas também. A gente tem que chamar um intervalo, vou esperar. Eu volto com você, Canuto, em seguida com o Dumas. A gente vai voltar e vai trazer também para o debate as dúvidas sobre a guerra, não só comercial, mas também o que a gente pode esperar da discussão do acordo com a Ucrânia, esse recuo de Zelensky, enfim, passar a olhar também para outras guerras que estão acontecendo no mundo. A gente volta já.